chocalho aqui de vaquinha, a gente vai precisar de 2 partes da cabeça. E na hora de riscar aqui a cabeça, o molde da cabeça, lembra de marcar aqui o local onde vai ser costurado a parte de baixo do chocalho, tá? Então a gente precisa fazer essas marcações, ó, nas 2 partes, tá vendo, ó? No molde vai ter lá o local certinho para marcar. A gente vai precisar de cortar a orelhinha 4 vezes, né? Como eu vou costurar a máquina, eu risquei aqui no feltro branco uma vez e coloquei aqui o feltro nude por baixo. O focinho, uma vez. O chifre, risquei ele 2 vezes, coloquei outra camada por baixo. Então, para quem vai fazer a mão, vai cortar 4 vezes. E aqui algumas manchinhas. Cortei aqui 4 manchinhas e aqui a parte de baixo do chocalho, onde a criança pega 2 vezes, tá? Tem 2 vezes aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é o rostinho. Vou pegar aqui uma das partes e vou aplicar aqui o focinho, tá? Essa parte aqui, vou posicionar ele aqui por cima e vou costurar por toda a volta. Aqui no rostinho também, eu vou marcar os olhinhos. Eu vou fazer os olhinhos sorrindo, bordado com ponto atrás. Mas você pode colocar aí uma pérola, pode colocar um botão, pode fazer o olhinho como você quiser. Então, eu vou marcar os olhinhos aqui com a caneta fantasminha. Ó, ficou desse jeito aqui. Agora eu venho com a linha preta e bordo aqui por cima. Depois de costurado o focinho e bordado o olhinho, vai ficar desse jeito, ó. Agora aqui eu vou pregar 2 botõezinhos para simular as narinas da vaquinha. Com os botões vai ficar desse jeito. Agora a gente vai reservar essa parte aqui e vamos costurar as orelhinhas e os chifres, tá? A gente vai costurar por toda a volta e deixar aqui, ó, as partes de baixo abertas. Depois de costurar vai ficar desse jeito e aqui por essa abertura de baixo a gente vai desvirar, tá? Para quem tá fazendo a mão, vai fazer o caseadinho, né? Por toda a volta, então depois não precisa desvirar. Para desvirar eu vou usar aqui o vira-boneca da Gislene Caldeira e aí vai ficar desse jeito, ó. Tanto a orelhinha quanto os chifres nós vamos desvirar, né? Da mesma maneira. Agora eu vou pegar aqui essas 2 partes da cabeça e vou fechar esses vincos aqui, tá? Então é só fazer assim, ó. A gente vai dobrar aqui, unir esse lado do vinco com esse lado aqui e costurar aqui, tá? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, nas 2 partes. Após costurar vai ficar desse jeito, tá vendo? Ó, a gente vai costurar pelo avesso, tá? Se você estiver fazendo à mão, a costura também deve ficar do avesso. Ó, aqui tá o direito. Tá vendo a costurinha aqui da fenda? Fica pro lado avesso. Agora a gente vai pegar aqui os chifres e as orelhinhas e a gente vai posicionar aqui no rostinho. Para quem tá fazendo à mão, vai posicionar desse jeito aqui, ó. Colocando aqui os chifrinhos aqui na parte de trás, aqui da cabeça, né, no avesso, com eles aqui virados para fora, tá? Tanto os chifrinhos quanto as orelhinhas. Para quem tá fazendo a máquina, vai fazer com ele virado assim, ó, para dentro. Então, vou posicionar aqui os 2 viradinhos para dentro e vou posicionar aqui também as orelhinhas. Tá? Eu vou deixar esse lado nude virado para frente e o lado branco virado para trás da cabeça. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Se você quiser deixar o lado branco virado para frente, aí é só colocar ele para frente aqui e virar ele para dentro desse jeito aqui. Pronto, posicionei aqui chifres e orelhinhas e agora eu já posso colocar aqui a parte de trás. Eu vou unir aqui a costura da fenda da parte de trás da cabeça com a costura da fenda da parte da frente. Então, eu alinho aqui e alfineto. Vou alfinetar aqui também, pegando por cima dos chifres. Ó, peguei aqui as 3 camadas. Daí, eu já vou tirar esse alfinete que eu coloquei aqui, ó. Porque agora o chifre já está seguro, né? Por esse alfinete que eu coloquei aqui por fora. Mesma coisa aqui nas orelhinhas. Pronto, tudo alfinetado aqui. Eu vou levar para a máquina e vou costurar dessa marcação, passando aqui por toda a volta e vou parar aqui. Essa parte de baixo aqui, entre essas 2 marcações, vai ficar aberto. Por isso que a gente deve marcar aqui na hora de riscar no feltro, para você não esquecer na hora de costurar, né? E deixar o espaço certinho aberto aqui. Após costurar, vai ficar desse jeito, a abertura ficou aqui, então por aqui a gente vai desvirar. Ó, e o rostinho aqui da vaquinha ficou desse jeito. Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo do chocalho. Eu vou costurar aqui por toda a volta e deixar somente essa parte de cima aberta. E aqui depois de costurado ficou desse jeito, tá vendo, ó? Então aqui a gente pode desvirar e depois costurar essa parte aqui de cima, né, do chocalho, aqui nessa abertura, ela vai encaixar aqui direitinho, ó. Pode costurar à mão ou então pode ser a máquina também, tá? Para costurar a máquina, a gente vai ter que desvirar de novo, né, a cabeça aqui, colocar o lado avesso para fora,
alfinetar. Na hora de alfinetar, a gente vai alinhar a costura da lateral aqui do chocalho com a costura da lateral aqui da cabeça da vaquinha, para essas costuras se encontrarem. E aí leva para a máquina e costura, ó. A gente vai abrir aqui, colocar assim, levar para a máquina e costurar por toda a volta. Mas essa abertura aqui ela é pequena, tá? Então eu acho que fica mais fácil costurar à mão, mas fica a critério de cada um. Eu vou fazer à mão, ali usando o pontinho invisível e depois a gente vai cobrir essa costura aqui com uma fita. Então não tem problema se a sua costura não ficar tão boa assim, porque ela vai ser coberta com uma fita. Lembrando também que você pode fazer essa costura com a peça vazia, igual tá aqui, sem o enchimento, ou então você pode encher a cabeça, encher essa parte do chocalho e depois de cheia costurar uma outra. Eu acho mais fácil fazer com a peça já cheia, porque depois, senão pode dificultar fazer o enchimento quando você começar a costurar. Depois de encher as duas partes vai ficar desse jeito. Agora eu vou unir aqui, ó, uma com a outra. Vou utilizar aqui uma linha de poliamida, tá? Essa linha aqui é uma linha extra forte. E vou fazer aqui o pontinho invisível. Depois de costurar, vai ficar desse jeito. E como essa peça aqui é uma peça que leva enchimento, eu prefiro deixar para tratar o feltro depois, né? Então, se você for tratar o feltro, essa é a hora, tá? Antes de colocar aqui, antes de fazer o acabamento, de colocar aqui os outros acessórios, você pode tratar a sua peça do jeito que tá aqui, tá? Só cuidado para não cair a mistura aqui no botão, porque como esse botão aqui é brilhoso, né? Caso você use um botão também, mas você pode substituir esse botão aqui por um círculo de feltro. Aí você toma cuidado para proteger o botão, para não cair a termolina aqui, porque a termolina vai deixar ele fosco, tá? Ou se caso cair, é só pegar um paninho e limpar antes que a termolina seque. Daí pode borrifar, pode passar a termolina nele com uma esponja, né? Para poder cobrir aqui todo o feltro e deixar esse feltro selado, tá? Depois de tratar o feltro aqui, então, aí a gente pode finalizar. Aqui eu vou estar utilizando um lacinho, ó, esse lacinho aqui, que é lá do cantinho do ateliê, ele já vem pronto assim. Daí eu passei uma fita de cetim aqui por trás, ó, por trás aqui, né, dessa fita aqui do lacinho. Essa fita de cetim que eu coloquei aqui atrás tá com 60 centímetros, tá? Mas se ficar maiorzinha, depois a gente corta. E eu vou utilizar aqui 2 guizos. Esses guizos podem ser colocados dentro da peça também. Eu preferi colocar aqui fora porque ele vai ficar aqui decorativo também, né? E é o guizo que vai fazer o barulho do chocalho. Aqui a fita então, ó, vou posicionar aqui o laço no meio da fita. Coloco o laço aqui, se você quiser você pode passar uma cola quente aqui em volta do pescocinho, tá? Coloco o laço, aí eu vou dar a volta aqui atrás, volta aqui na frente, aí aqui eu vou amarrar, tá? Pode amarrar forte para a criança não puxar, né? Não arrebentar aqui o laço. Ó, dei o nó ali e agora eu vou passar o guizo aqui, um guizo em cada ponta. Esses guizos também são lá do cantinho do ateliê, você encontra ele assim, dourado ou prateado. Ó, passei um guizo aqui então em cada parte da fita, vou dar aqui outro nó, tá? Pode dar um nó apertado, até mais de uma vez, para não correr o risco desse guizo soltar na mão da criança, tá? Então tem que ter aqui bastante cuidado na hora de prender esses guizos aqui, ó. Vou dar mais um nó, ó, bem apertado. Pronto, o guizo tá preso ali. E essa sobra de fita aqui a gente pode cortar e deixar só um pedacinho para fora, tá? Depois de cortar aqui, como eu tô utilizando fita de cetim, a gente tem que passar fogo na pontinha dela para ela não desfiar. Ó, deixei um tanto assim para fora. Pode pegar a pontinha aqui, passa o fogo para não ficar desfiando. Ó, e aqui a gente já tem o chocalho com barulhinho, tá? A orelhinha, eu vou prender a pontinha dela aqui embaixo no rostinho, porque eu achei que ela ficou muito aberta. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha linha de poliamida, vou pegar essa orelhinha e vou fazer desse jeito aqui, ó. Vou pegar aqui essa pontinha dela aqui e vou trazer ela pra cá, tá? Pra ela poder ficar caidinha assim, ó.
Daí eu dou um pontinho aqui, só para segurar a ponta da orelha, bem junto aqui ao rosto. Ó, dei um pontinho aqui, passando pelo rostinho. Agora eu pego aqui na pontinha da orelha, ó, e vai ficar desse jeito, tá? Vou passar aqui umas 3 vezes para ficar bem firme. Ó, dei um nó aqui apertado, agora eu entro com a agulha lá pra dentro, saio com ela aqui e corto a pontinha. Vou fazer a mesma coisa na outra orelhinha, tá? Nessa orelhinha desse lado aqui, pra ficar assim. E depois eu vou colar as manchinhas aqui da minha vaquinha. E aí o nosso chocalho de vaquinha estará pronto.